Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus por este dia maravilhoso que o Senhor nos proporciona para nós adorarmos ao Senhor. Abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo de número 2 e versículo de número 5. Estou feliz por todos os irmãos que estão conosco nesta noite, né? Aleluia. Glória a Deus. Quem achou, diz amém. Quem não achou, lê no telão aqui. Aleluia. Diz assim, ó: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pode se assentar. Glória a Deus. Eu vou ficar com a primeira parte do versículo que diz: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, casa de Deus. Meus senhores, Deus está construindo uma casa que já faz um bom tempo que ela vem sendo construída, e ela já está para ser finalizada. Na presciência de Deus, ela já está em pé, e ela é para adoração do Eterno, é para a glorificação do nome de Jesus. Eu sempre me perguntei por que Deus está construindo uma casa? Por que Deus usa pedras vivas e não usa tijolos? Porque seria muito mais fácil construir uma casa com tijolos, afinal são padrão, dá para trabalhar mais rápido, dá para acelerar e chegar mais rápido ao término da casa. Mas a Bíblia diz que Deus constrói uma casa com pedras, e pedras vivas. O fato de ser pedra já complica, porque nenhuma pedra é igual a outra. A pedra é uma diferente da outra, por causa da situação em que cada pedra se encontra, sofreu, aonde ela foi parar, onde ela se bateu, rebateu e acabou acontecendo. É uma pedra, ela tem vários formatos e ainda a pedra está viva. A pedra não é morta, a pedra é viva. Então Deus está construindo uma casa, e para se construir uma casa tem algumas coisas que são muito necessárias. A primeira coisa é que para se construir uma casa precisa-se ter um construtor. Não se constrói uma casa sem um construtor. Como que você vai construir uma casa se não tem um construtor? Tem algumas pessoas que se habilitam a construir sem saber construir, e quando termina, a casa está falha. Vem o povo da fiscalização e diz: pode derrubar e fazer de novo. Essa casa não serve, porque a pessoa não é construtor. Ela se habilitou, se aventurou, mas ela não sabia o que estava fazendo. Agora o nosso Pai, o nosso construtor, Ele sabe o que está fazendo. Ei, irmão, Deus sabe como fazer a casa. Deus sabe aonde Ele te põe e como põe. Ele sabe para que você serve no lugar em que Ele te colocou. A casa está em construção e o construtor é confiável. Ele é um bom construtor. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 3 e versículo 4: porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Esse é o construtor, esse é aquele que edifica e faz com perfeição. Um pedreiro, por mais bom que seja, um construtor, por mais bom que seja, alguma vez ou outra ele vai deixar uma falha, alguma vez ou outra ele vai remendar, vai tentar esconder um problema, mas esse construtor não.
tudo que ele faz é perfeito, tudo que ele faz é direito, ele não precisa empurrar a sujeira para debaixo do tapete, ele faz certo, ele não precisa remendar. Você pode confiar. E esse construtor, ele tem umas ferramentas. E agora é a hora que você vai precisar da glória. Aleluia. Agora é a hora que eu quero ver se você consegue dar glória. Porque esse construtor, para construir a sua casa, ele usa uma ferramenta chamada martelo. Gosta do martelo? Gosta do martelo? Quem constrói, quem já trabalhou com construção sabe. Coloca o tijolo, que é uniforme, e o tijolo fica fora do lugar. Aí o pedreiro com o cabo da colher, toque, toque, dá uma batidinha com o cabo da colher, para não machucar, para não quebrar. Agora, o Eterno, o construtor, tem um martelo. Ele te coloca no seu lugar, e você não quer ficar, o martelo te ajusta, o martelo te alinha, o martelo põe você no seu lugar. Não saia da posição, não corra para todo lado, fique tranquilo na presença do Senhor, fique na presença do Deus vivo, porque senão o martelo vai te colocar de volta. Aleluia. Mas pastor, mas o senhor tem prova? Tenho. Jeremias 23, versículo 29. Porventura, a minha palavra não é como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha? Sabe por que tem gente dentro da igreja que nunca se alinha? Porque não gosta de palavra, porque se ele ouvir a palavra vai alinhar ele dentro da casa. A casa de Deus é construída, é edificada e é alinhada pela palavra de Deus. Com palavra, uma igreja se constrói. Sem palavra, uma igreja se destrói, se acaba. Aleluia. O Eterno está construindo. E Ele não tem pressa. Está tudo dentro do tempo determinado. E o martelo está alinhando a casa. O martelo está alinhando a casa. O martelo, ele é a palavra de Deus, e ele significa juízo, porque quando você sai fora, ele bate o martelo para alinhar, para acertar a construção. Para ver se você está fora, ele usa outra ferramenta que todo pedreiro conhece. Lá em Amós capítulo 7, versículo 8: e o Senhor me disse: que vês tu, Amós? E eu disse: um prumo. Então disse o Senhor: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel. Quando Deus coloca o prumo, para que serve o prumo, irmão? Para ver se está fora, né? Para ver se o camarada está desalinhado. Mas o prumo, irmão, ele tem que ter um alinhamento padrão. O prumo não é alinhado pelo vento. O prumo tem um alinhamento, tem algo que alinha esse prumo. O prumo pega daqui, mas ele se alinha por quem está lá embaixo, não é? A base embaixo, toda a construção tem que estar alinhada pela base. Tem crente que não entende isso. Tem crente que quer crescer do jeito dele. Ele acha que ele vem trazer novidade, ele acha que ele é inovador, ele é revolucionário, mas o prumo de Deus está pegando a casa. O prumo de Deus está na igreja e está dizendo: alinha pela base, alinha pelo fundamento. A casa não cresce torta, se crescer torta cai. E quanto mais alto fica, maior é o tombo. Uma vez trabalhou um pedreiro aqui na igreja, que ele estava construindo uma parede, que a parede estava assim. Eu falei: irmão, aquilo lá vai cair. Aquilo lá vai cair, varão. O varão, aquela parede está muito torta, ela vai cair. Ele falou: você acha? Eu falei: não, tenho certeza, está muito torta. Não precisava nem de prumo para saber que está torta.
Qualquer um poderia olhar, não precisava de entender de construção, olhando se via que estava torta. Aleluia. Mas o nosso Deus, Ele tem prumo. Então tem que ser perfeito, tem que ser alinhado perfeitamente pela base. Pastor, o senhor fala tanto de base, o que é a base, pastor? Salmo de número 118, versículo 22 ao 24. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Da parte do Senhor se fez isso. Maravilhoso é aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Qual que é a pedra angular? A pedra base, Jesus. Aquele que andou pela Galileia, por Judeia e Samaria, aquele que morreu na cruz, mas ele ressuscitou e vive para sempre. Ele é a pedra angular da igreja. Se você anda se alinhando pelo seu pai, você está errado. Se você anda se alinhando pelo seu parente, você está errado. Se você anda se alinhando por obreiro lá, obreiro cá, você está errado. A sua pedra de alinhamento é Jesus. Sempre você deve se alinhar por Jesus. Ah, mas o meu pai devia estar alinhado. Amém, irmão. E se ele não tiver, o martelo vai bater. Olha que fantástico, irmão. A casa vem sendo construída já há muito tempo. E toda a casa é construída por Jesus. Toda a casa. Os apóstolos estão na base, mas é Jesus a base dos apóstolos. Os pais da igreja, segundo século, terceiro século, estão alinhados por Jesus. Se não tiver alinhado por Jesus, não faz parte da casa. E mudou o que agora, irmão? Não mudou nada. Você tem que estar alinhado por Jesus. Jesus é a pedra principal. Ela alinha. Você quer saber o que é uma pedra angular? É uma pedra de esquina que alinha as duas paredes. Pastor, estou doidinho para saber qual que é as duas paredes. Vou te contar. As duas paredes é Antigo Testamento e Velho Testamento. Período da lei e período da graça. As duas têm que se encaixar em Jesus. Aleluia. Nem mesmo Moisés pode se alinhar por ele mesmo. Até mesmo Moisés tem que olhar para Jesus e dizer: estou alinhado. A pedra angular é Jesus. E ele é perfeito. Ele é perfeito. A Bíblia diz que todas as coisas convergem nele. A Bíblia existe por causa dele. A terra existe por causa dele. A igreja existe por causa dele. O Espírito Santo está aqui por causa dele. E você vai morar no céu por causa dele. Aleluia. É ele. Cristo é tudo. E para você tudo deveria ser Cristo. Aleluia. Ele é. Aí a Bíblia vem dizendo que nós somos as pedras vivas. Nós somos as pedras vivas que estão sendo construídas. Dia após dia a casa está sendo construída. O Senhor vai colocando as pedras vivas. Pedras vivas. Deus não usa tijolos, porque os tijolos são padrão. Aí Deus precisaria pegar o crente, formatar a mente dele e dizer: agora você não tem mais vontade própria, agora você não tem mais nada, agora você é o que é e acabou. Você fica aí e não se mexe. Tijolo é padrão. Tudo, se você vê 1000 tijolos, é 1000 tijolos igual. As pedras vivas são diferentes. Deus usa pessoas diferentes nesta casa, mas dentro desta casa, com pedras diferentes, elas têm que se encaixar. Elas têm que dar um jeito de se colocar uma do lado da outra e dar certo. Irmão, cá entre nós, segredinho nosso, não conta para ninguém não. Tem umas pedras que é uma benção. Elas chegam em qualquer lugar, dá certo. Você pode tirar daqui e colocar lá, onde você quiser colocar, dá certo. Ela não tem umas pontas que machuca. Ela não é tão pesada, difícil de carregar. Mas tem umas, né, irmão? Tem umas que eu vou falar para você, rapaz. Quem está perto sofre. Porque ela quer espaço. Ela quer se aparecer.
Essas pedras trazem grande dificuldade. Tem gente sofrendo por causa de alguma pedra que não quer ficar quieta no lugar dela. Irmão, falei que a mensagem era boa. Aleluia. Precisa-se, para que as pedras fiquem na casa e não se degladiem entre elas, para que elas não caiam uma por cima das outras, precisa-se de uma massa que vai fazer o ligamento. Uma pedra do lado da outra, uma diferente da outra, mas para preencher os vácuos, os espaços, e para que uma possa colar na outra, e a casa sendo construída com perfeição, ela precisa de uma massa. Ela precisa. E a massa está aqui, irmão, ó. Gálatas capítulo 5, versículo 22. O Consolador, o Auxiliador, o Ajudador está ali produzindo a massa todo dia. E a massa contém amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Sem estas qualidades, sem esse fruto do Espírito, você não consegue se manter na casa, você não consegue aceitar a pedra que está do lado, você não consegue aceitar que uma pedra seja colocada sobre você, e você não consegue ser exemplo para a pedra que está do teu lado. Aleluia. Precisa ser construído. Precisa dessa massa, precisa. E quanto mais torto for o crente, quanto mais problemático ele for, mais a massa é necessária. Existe um ditado que diz assim: ame-me quando eu menos merecer, porque é nesse momento que eu mais preciso. Se você está esperando as pessoas merecerem ser amadas, irmão, aí ficou difícil. Você tem que amar sem ela merecer. Deus amou você sendo você ainda pecador. Não é que Deus deu uma melhoradinha para você, em você, e disse agora dá para amar. Não, Ele te amou você sendo pecador, cheio de defeitos, cheio de problemas. Ele estava vendo as suas horas boas e as suas horas ruins, mas Ele te amou mesmo assim. Tem gente que pensa que Deus ama mais quando Ele está melhor, e Deus ama menos quando Ele está ruim. Não, irmão, o amor de Deus não aumenta e nem diminui. Agora, o seu comportamento vai diminuir ou aumentar a intensidade das coisas de Deus na sua vida, das maravilhas de Deus, da manifestação da graça de Deus dentro de você, mas o amor de Deus continua o mesmo. Deus te amou no início, te ama agora e te amará até o fim. Deus te ama, e assim deve ser o nosso amor pelos irmãos. Assim deve ser o nosso amor pelos irmãos. Uma igreja, para subsistir, irmão, ela precisa de pelo menos 3 ingredientes. O primeiro é perdão. Se a igreja não perdoar, a igreja se acaba, porque todos são cheios de falhas. Já pensou se a pessoa comete um erro e ela procura a igreja para pedir perdão, e em vez da igreja perdoar, a igreja aponta o dedo e acusa: você errou, você errou, você errou. Não, a igreja deve perdoar, porque senão acontece como a parábola daquele homem que devia muito, uma quantia que ele não tinha como pagar, e o seu senhor disse: traz ele aqui. Ele foi levado e pensou, agora vou morrer. Mas o senhor daquele homem disse: eu vou perdoar a sua dívida, não me deve mais nada, está perdoado. Ele saiu livre, e encontrou o companheiro dele que devia uma quantia insignificante.
agarrou pelo colarinho, jogou na parede, paga o que me deve. Aí um dos empregados daquele senhor disse: sabe aquele que você perdoou uma quantia que ele não tinha como pagar? Pois ele está esfolando na parede lá por uma quantia insignificante. Se nós não perdoarmos, estaremos nessa situação. Deus nos perdoou algo que não poderíamos pagar, e agora não perdoamos pessoas, coisinhas. Uma frase que eu ouvi e não aguento. Virou as costas para mim, não me deu paz do Senhor. Porque isso, porque aquilo, porque ninguém me vê, porque... Não, perdoa. Seja perdoador. Uma vez um grande homem da história, perguntaram para ele: você já perdoou alguém? E ele disse: não, nunca perdoei ninguém. Aí falaram: mas como o senhor que fala tanto de amor, de compaixão, de aceitação, como pode dizer que nunca perdoou ninguém? Ele fala: é simples a resposta, pelo fato de eu nunca se sentir magoado. Tem gente que se ofende tão fácil e não consegue perdoar. Seja perdoador. Você precisa perdoar para o bem da igreja, para a glória do nome de Jesus, para que tudo dê certo, para que as coisas sejam edificadas, para que as coisas evoluam, cresçam. Perdoa. Quem perdoa cresce, quem perdoa é grande, quem perdoa é forte. Perdoa. Se falaram mal de você, não fique rancoroso, perdoe. Bateram em você, humilharam-te, perdoa, é melhor para você. Aleluia. Compaixão e bondade, essas três coisas têm que existir dentro de uma igreja para que ela possa crescer. Para que a massa que o Espírito produz possa se solidificar e cada vez mais ela ficar mais, para que mais pessoas possam ser construídas na casa, ela precisa de uma solidificação, para que essa massa fique firme, para que ela não fique bamba e nunca amadurece, nunca endurece, nunca se solidifica. Para que essa massa se solidifique, ela precisa de três coisas também, irmão. Primeira delas, leitura bíblica. Você lê a Bíblia? Você leu a Bíblia hoje? Não precisa me responder. Você precisa ler a Bíblia. Os crentes de uns tempos atrás tinham o hábito de ler as Escrituras. Todos os dias eles liam as Escrituras. Era a coisa mais comum você chegar na casa de um crente e encontrar ele lendo a Bíblia. Afinal, ele é crente, está lendo a Bíblia. Mas nos nossos dias, a maioria das pessoas leem a Bíblia na igreja. Crie o hábito de ler a Bíblia. Crie o hábito de ler a Bíblia e você vai ver que o fruto do Espírito naturalmente vai começar a aumentar dentro da sua vida. Outra coisa, a oração. A oração faz com que a comunhão da igreja, o ligamento da igreja, se solidifique. Igreja que não ora, vive dividida. Igreja que não ora, só vive em confusão, só vive em contenda, só vive em briga, só vive em disputa. Mas igreja que ora unida, todos orando no mesmo propósito, é igreja que cresce, igreja que evolui, igreja que dá bom testemunho, igreja que glorifica o nome de Jesus. Entendeu por que tem tanto problema nos nossos dias hoje? O povo não quer orar, irmão. E quando a igreja vai orar, cada um ora por si mesmo. Mas nós precisamos orar como igreja. Nós precisamos orar com propósito. Que Deus nos ajude, que a nossa igreja seja uma igreja de oração. Que Deus possa fazer algo extraordinário aqui, para termos momentos de oração em conjunto no propósito de Deus. Porque quando a igreja ora, não existe barreira. Ei, Psite, a Bíblia diz, promessa, palavra de Jesus: os portões do inferno não prevalecerão. Ei, irmão, tudo que ligardes na terra será ligado no céu, tudo que desligardes na terra será desligado no céu.
Como é que se liga, desliga? Em oração. E não é o irmão Paulo que vai ligar e desligar, é a igreja que liga e desliga. A igreja que ora, a igreja que marcha, a igreja que vence. Querem ver o Brasil inteiro de joelhos adorando a Deus? Se unem em oração e liga isto no céu que vai ser ligado na terra. Glória ao nome de Jesus. E comunhão, irmão. Nós temos que ter comunhão com o Senhor Jesus. Nós temos que ter comunhão com a igreja. E nós temos que ter comunhão com todos. Precisamos ter comunhão. Eu preguei uma mensagem aqui sobre comunhão. E eu falei que comunhão não é só o fato de você andar junto, de cara feia, olhando do lado. Tem comunhão com esse camarada aqui. Não gosto dele, mas estamos aí junto, né? Fazer o quê, né? Não, comunhão é você participar de. A pessoa e você estão comungando, estão entrelaçados. Há um interesse da sua parte em ver o bem do outro, e há um interesse do outro em ver o seu bem. Todos estão no mesmo propósito. Lembra da igreja primitiva? A igreja primitiva é o exemplo máximo de comunhão, a ponto deles venderem tudo o que tinham e falar assim, ó, tá aqui, ó, façam tudo por todos. É o exemplo mais absurdo para os nossos dias, porque nós nos dias de hoje não conseguimos entender tamanha coisa. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero já terminar aqui, irmão, que pelo jeito as crianças já estão querendo apresentar, né? Esses dias o rapaz pregou aqui. Quando terminou de pregar, meu filho disse assim, ué, mas não era eu que ia pregar hoje? Eu falei, não era hoje, mais para frente. Mais para frente você prega. Mas eu quero pregar, mais para frente você prega. Hoje não dava, hoje o pregador estava escalado. Daqui a pouco ele vem e diz, já falou demais, dá o microfone que eu vou pregar hoje. Minhas considerações finais a respeito dessa casa. Os membros mais antigos da igreja, da comunidade, eles precisam ser mais, eles têm que ter a capacidade de suportarem os mais novos. Os membros mais antigos, eles têm que ser exemplo. Ei, estou falando sério. Tem gente que está na igreja há 30 anos, 40 anos, 50 anos e tem a mente infantil. Ele não cresceu. Se fosse ilustrar, seria um crianção na igreja. Sabe aquela que eu estudei quando eu era novo? Eu estava no colégio, tipo terceira, quarta série, e tinha uns meninão lá grandão que devia estar no segundo grau, ainda estava lá, porque tinha reprovado. Assim tem gente na igreja, só reprova, não passa de prova, não passa de série. Ele está lá faz tempo na igreja, mas ele não evolui, não cresce. Ele não é exemplo, e ele não é sólido, ele não é firme, e ele prejudica o crescimento da obra. E isso é bíblico. Paulo falou, Pedro falou, o escritor aos Hebreus falou, eu queria falar com vocês com mais solidez, com um alimento mais sólido, mas não dá, porque vocês não evoluíram, vocês não cresceram. Irmão, Deus quer fazer algo grande, Deus tem interesse em fazer algo tremendo, mas os membros precisam crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, para que mais pessoas possam ser agregadas nesta casa. Os membros mais antigos têm que ter capacidade de suportar alguém sobre sua cabeça, tem que ter a capacidade de carregar alguém. Como vai carregar? Como vai carregar? Se ele não consegue suportar a si mesmo? Como ele vai amar alguém se ele não ama nem ele mesmo? Como ele vai amar o próximo se ele não tem amor nem pela família? Como? Irmão, eu aprendi uma coisa: Deus só dá algo para alguém quando essa pessoa está pronta para receber. Deus só vai encher essa casa, mas encher mesmo, quando ela estiver pronta para receber.
Eu já experimentei isso. Eu vejo Deus me ensinando isso. Deus manda uma pessoa e fala: vamos ver o que você vai fazer com ela. Vamos ver como é que você trabalha com ela. Se você não souber trabalhar com aquela pessoa que Deus enviou, Deus não vai mandar outra. Mas se você produzir um bom trabalho, Deus envia mais pessoas. É assim que Deus trabalha. Deus só vai fazer algo quando você estiver pronto para receber aquilo. E Deus quer fazer, mas Ele conta com você. Amadureça, se solidifique. Tem gente para chegar, tem muita gente para chegar, tem muita gente para ser despertada, tem muita gente de longe, tem gente de perto, tem gente de todo lugar que precisa entrar na casa. Depende de você. É hora de você começar a se firmar na verdade. É hora de você se despertar através da palavra de Deus, da oração e da comunhão. É hora, o momento é chegado. Este é o dia que o Senhor fez. Glorifiquemos a Ele, alegremos-nos nele, regozijemos-nos nele. Aleluia. Você sabia que é possível atrasar a construção? Romanos 14 e 19 diz: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Se você não procurar a edificação, a paz uns com os outros, você vai atrasar a construção da obra. Tem gente que fica catando caso por tudo, irmão. Tem gente que fica criando caso por qualquer situação, chamando atenção, criando intriga, criando discórdia. Esses dias eu estava comentando com alguém e disse assim: há 6 coisas que Deus abomina e uma que a alma de Deus detesta. Sabe qual é a que Deus detesta? Aquele que semeia discórdia entre os irmãos. Esse Deus odeia. A alma de Deus não aceita esse tipo de gente. Provérbios 6, leia lá. Eu não me lembro bem certo o verso, mas o capítulo, o número de Provérbios é 6. Leia lá. Deus detesta aquele que semeia discórdia, a gente que está atrasando a construção. E o martelo está aí. O martelo está aí. O prumo está vindo. Mais uma coisa: devemos fazer tudo para a edificação. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. O amor edifica. O amor na casa de Deus, ele edifica. Nós precisamos amar mais para que a casa possa ser edificada. Para mim, correr aqui para o encerramento. As palavras, Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação. O que você fala edifica? Se você contar a história, vai edificar? Se você relatar aquele acontecimento, traz edificação? Se a história não vai edificar, irmão, se cala. Você ficou sabendo, você viu, vai edificar? Não, então não fala. Agora, se edifica, se constrói, se é necessário, então fala. Na verdade, tudo que formos fazer na igreja, diz a Bíblia, que tudo tem que ser para edificação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Alguém uma vez disse para mim: pastor, eu quero dançar na igreja. Eu falei: pastor, irmã, mas será que isso vai edificar? Ela falou: mas o que tem a ver? Eu falei: o que tem a ver? Tudo. Se a tua dança não for edificar, eu não aceito a tua dança. Agora, se ela for edificante, pastor, deixa isso aí para lá. Já viu que não ia trazer edificação, né? Já perceba que não ia trazer edificação. Se não edifica, deixa. Tudo que edifica deve ser apoiado, tudo que não edifica, rejeitado. Amém? Para mim encerrar mesmo, agora é de verdade. João capítulo 15, versículo 5. Alguém já pode chamar as crianças lá? Sem Jesus, nada
podemos fazer. Sem Jesus a casa não se firma. Sem Jesus a casa não tem vida. Sem Jesus a casa não cresce. Sem Jesus a casa não se mantém. Sem Jesus ela se acaba. Só Jesus mantém a casa. Só em Jesus nós podemos ter vitória. Se coloquemos de pé para nós orarmos. Senhor Deus de maravilha, Deus de poder, nós te adoramos, Jesus, porque o Senhor é fiel. Nós te louvamos, meu Deus, porque o Senhor tudo sabe. Nós te adoramos, Jesus, porque o Senhor conhece o coração de cada um neste lugar. Nós te adoramos, meu Deus, porque o Senhor está aqui, Pai, porque esta casa é a sua casa. Nós te louvamos, meu Deus, porque o Senhor tem a ciência de todas as coisas. O Senhor, meu Deus, está a abençoar este lugar. Em nome de Jesus, Pai, que esta casa cresça dentro da tua vontade, que esta casa cresça, meu Deus, para a glória do teu nome, que o teu nome seja glorificado em tudo, em nome de Jesus.